É, eu vou responder aqui a alguns questionamentos sobre homossexualidade. É um assunto por demais falado, por demais debatido. Eu ouço às vezes, eu vejo às vezes alguns vídeos e inclusive de profissionais, né, falando sobre escolha, falando sobre orientação sexual, e é um assunto sério, um assunto delicado. Primeiro porque diz respeito à nossa existência, à nossa vida. Segundo porque deve ser tratado com a seriedade e que lamentavelmente não é tratado na maioria dos casos, na maioria das vezes. Do ponto de vista espiritual, nós entendemos que a homossexualidade é uma condição que o indivíduo nasce com ela. Ou seja, existem pessoas que nascem brancas, outras nascem negras, outras nascem morenas. Existem pessoas que nascem com determinados sinais de nascenças, outros não. Então, a homossexualidade é uma condição, né? É uma condição. Ponto. Infelizmente, lamentavelmente, por não haver essa compreensão, por não haver esse entendimento, é motivo de combate, é motivo de odiosidade, é motivo de muitas dificuldades em muitas famílias, é motivo de tristezas, é motivo de desastres em muitos casos. Como se nós tivéssemos o direito, de exigir de quem quer que fosse, ou de quem quer que seja, que viva da maneira que a gente quer que viva. Vou fazer aqui uma analogia, uma comparação. Eu não gosto, e nunca gostei, de baladas, né? O que são baladas? Para ver se eu estou falando na mesma linguagem que vocês entendam. Balada para mim é sair de 8 da manhã, da noite, e chegar no dia seguinte em casa, indo para festas e dançando e tal. Eu nunca gostei de baladas, nunca tive esse tipo de escolhas, nunca tive esse tipo de, né? Na época mais jovem, ia para umas festinhas, ia para uma dança aqui ou acolá, mas existem pessoas que adoram baladas. Existem pessoas que, independente da idade cronológica, adoram baladas, né? Então não queiram me convidar para uma balada, né? Balada aí de festa, de dança, não é negócio de bala não. Que eu muito dificilmente irei. Não é a minha praia, como se diz popularmente. O indivíduo que está na condição homossexual é o indivíduo que está nessa condição homossexual. Já ouvi diversos depoimentos, diversos programas televisivos em que o indivíduo homossexual ele diz: eu nasci trocado num corpo, mas eu tenho atração pelo mesmo sexo. Então nós temos que compreender que essa é a definição mais adequada, essa é a proposta de vida mais adequada. E o que complica mais é que, como não existe esse entendimento e esse respeito
a essas individualidades, como ainda nós vivemos em uma sociedade, estou falando em termos de mundo, onde o preconceito é muito presente. Eu me lembro agora da frase de Albert Einstein. Albert Einstein dizia que era mais fácil desintegrar uma molécula do que acabar com o preconceito no mundo. Então, como nós somos narcisistas, ou seja, nós só queremos ver o outro da nossa maneira e não da maneira que o outro é, nós terminamos atropelando e criando para o outro dificuldades graves, dificuldades sérias do outro viver. Então, a partir desse ponto em diante, vocês não precisam mais ver esse vídeo, porque qualquer tipo de documentário, qualquer tipo de revistas vai fazer os comentários. Mas o que eu quero pontuar é: a questão da homossexualidade é uma condição. O indivíduo nasce nesta condição e deve ser amado e acolhido pela sua família, principalmente. Quando nós tratamos de preconceitos, por exemplo, o preconceito contra a cor, né? Que tem sido motivo de discussões, inclusive essa semana nos Estados Unidos. O negro, em sua família, ele é acolhido, mas o homossexual, muito dificilmente ele é acolhido. Ele deve ser acolhido, ele deve ser amado como um filho seu, pai e mãe que está me ouvindo neste momento, irmão também que está me ouvindo nesse momento. O que levou a esta condição, não vamos aqui hoje explanar nem falar sobre esse assunto. O que o levou a esta condição? Porque é uma variável muito grande. Seguramente o cerne da questão, ou seja, a parte fundamental da questão está na sua raiz, está na sua base. Eu quero dizer que está em outras vidas passadas. Em outras vidas passadas. Existe um livro chamado Homossexualidade, Saúde, Homossexualidade, Vida Mental e Espiritismo, que é escrita por Rui Walter, que é um livro maravilhoso que todos deveriam ler para poder entender com mais plenitude essa questão. Então, as pessoas que estão nesta condição sexual normalmente fogem dos seus lares, normalmente vão morar fora do país para ficarem bem distante de suas famílias, o que é lamentável. Porque não tem o acolhimento, porque não tem o abraço, porque não tem o amor. Assista um filme chamado Todos Estão Bem. Ou é Todos Estão Bem ou é Estão Todos Bem, com Robert De Niro, que trata também dessa temática, né? Eu penso ser profundo, esclarecedor e vai ajudar muito a você, pai e mãe, entender isso. E mais de que entender, é compreender. Você sabe qual é a diferença entre entender e compreender? Sabe? Você sabe o que é um choque na tomada? Se você sabe, você está entendendo. Se você quiser compreender o que é um choque, enfie o dedo na tomada. Então a diferença entre entender e compreender é que compreender você vive a experiência. Entender você sabe teoricamente como é que funciona. Então é preciso que a gente compreenda o outro, é preciso que a gente se sinta na pele do outro para, a partir daí, ter o respeito, ter o amor, ter a dedicação humana, sagrada, como um irmão que está vivendo entre nós. E olhe que muitas e muitas vezes a responsabilidade deste filho que está nessa condição, muitas e muitas vezes, é do próprio pai ou da própria mãe em outra vida lá atrás.
muitas vezes, né? E é por isso que esse indivíduo entra nesta família, nesta condição, que é para um resgate de si próprio e do próprio contexto familiar. Era apenas essa mensagem que eu queria deixar para vocês nesse momento, né? Já dei a dica de um bom livro, já dei a dica de um bom filme, e a partir de estudar e amar. Amar. Em todos os livros espíritas que nós estudamos esta questão, se pergunta se o Espiritismo aprova. O Espiritismo aprova tudo, desde que exista uma coisa chamada amor e respeito. Amor e respeito. Se não tiver isso, dificilmente a gente caminha na vida. Eu peço a Deus que lhe dê muita paz e que continue sempre nesse caminho de luz e de prosperidade. Muita paz, muita paz.